Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática direcionada para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas. Tudo bem assim? Esse concurso vai ocorrer esse ano, no mês de agosto, e até lá vamos fazer aulas de matemática perpassando por todos os conteúdos programáticos de matemática. E na aula de hoje vamos falar sobre polígonos e áreas de figuras planas. Vamos falar sobre as principais áreas das figuras planas mais conhecidas. Tudo bem assim? Sempre antes de começarmos a nossa aula, é importante que você se inscreva no nosso canal, faça seu comentário, compartilhe o vídeo para a gente continuar produzindo as nossas aulas. Tudo bem assim? Então, vamos iniciar a nossa aula. E como falado, o tema de hoje será polígonos e áreas de figuras planas. Se você pegar um livro de matemática e for olhar a definição de polígono, você vai encontrar algo parecido com isso. Polígono é uma figura plana limitada por uma linha poligonal fechada. Então veja que às vezes as definições matemáticas, se você não tiver familiarizado com ela, se torna um pouco complexo de você entender a primeira vez que você lê. Mas isso aqui a gente trazendo para a nossa linguagem, uma linguagem mais informal possível, o que é que ele quis dizer com isso? Que o polígono ele vai ser um desenho, uma forma geométrica, composta única e exclusivamente por retas. E essas retas elas têm que se fecharem. Por exemplo, eu posso desenhar aqui uma estrelinha como essa. Se eu fechei todos os seus lados é composto por reta, então eu posso dizer que essa estrela é um polígono. Tudo bem assim? Consequentemente, eu posso ter outra forma aqui, ó, poligonal, mais outra, lembrando que sempre compostas por retas, certo? Às vezes o meu desenho está saindo um pouco torto aqui, mas isso tudo sendo retas. E essas linhas sempre sendo fechadas. Tudo bem assim? E essas linhas, quando elas são fechadas, elas vão receber uma classificação. Esses polígonos receberão uma classificação de acordo com o número de lados. Então, se uma forma poligonal ela tiver 3 lados, ela vai receber o nome de triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono, e assim sucessivamente. Tudo bem assim? Até chegar no número infinito de lados. O número de lados não é problema, ok? E observe que aqui eu tenho um triângulo e aqui eu tenho outro triângulo. E qual é a diferença desses dois triângulos aqui, professor? Os triângulos, não só os triângulos, mas todas as formas poligonais chamadas regulares, elas apresentam todos os seus lados iguais. E as irregulares, os seus lados vão ser diferentes. Tudo bem? Então observe que aqui nesse triângulo todos os seus lados são iguais. O quadrado, obviamente, o próprio nome já diz, todos os ângulos são iguais. O pentágono aqui, ó, todos os lados iguais. Veja que aqui eu tenho outro pentágono, forma geométrica de 5 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Entretanto, os seus lados são completamente diferentes. Veja que aqui eu tenho um hexágono, 6 lados completamente diferentes, e observe que aqui eu tenho um de 6 lados, todos eles iguais. Tudo bem assim? Então, o que define uma forma poligonal regular e um irregular é que a regular ela vai ter todos os seus lados iguais. E os elementos do polígono quais são? Isso aqui é um ponto muito importante porque a CESP, quando ela traz questões de geometria, ela usa muito esses elementos, que são eles vértices, diagonais, segmentos e ângulos. E a gente precisa saber, conhecer esses elementos para quando a gente for fazer a leitura da questão, não ficar todo perdido e ficar procurando quais são esses segmentos. Então vamos observar aqui, eu peguei a forma poligonal mais simples, que todo mundo conhece, que é o quadrado, está aqui. E nós vamos ter os seguintes pontos. Observe aqui, ó. Eu vou ter o ponto A, B, C e D, que são os vértices, ou seja, os vértices é a união de duas pontas desse quadrado. Então temos aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Todos esses vértices são chamados de pontos. Em muitas situações, muitas questões da CESP, ele diz o quadrilátero ABCD. Aí você fica pensando, poxa, como assim quadrilátero ABCD? Quando ele diz quadrilátero ABCD, você olha para a forma, procura os pontos ABCD e tenta enxergar o quadrilátero, forma geométrica de 4 lados. Tudo bem assim? Depois eles falam os segmentos. Segmentos são pedacinhos de reta. Então se você observar, ele coloca aí o segmento AB, ou seja, é a reta que começa em A, é o segmento de reta, perdão, que começa em A e termina em B. Depois ele coloca o segmento BC, que é o segmento que começa em B e termina em C. Aí você deve se perguntar, professor, aqui eu tenho um segmento BC, que é esse tamanho aqui, certo? Eu posso representar ele dessa forma. E se eu escrever CB, é outro segmento ou é o mesmo? É o mesmo, porque o tamanho será idêntico, a posição dele será a mesma. Então, se você mudar a posição das letras, continua sendo
o mesmo segmento. Então, observe que aqui eu tenho um segmento BC, aqui eu tenho um segmento AB, aqui eu tenho um segmento AD ou DA, tanto faz, e aqui eu tenho um segmento DC. Ok? Reforçando mais uma vez, muitas questões de acesso, pode dizer o quadrilátero ABCD, com seu segmento AB medindo 10, o seu segmento BC medindo 12, e assim sucessivamente. E você vai ter que olhar lá na questão, observar esses segmentos, pegar essas informações para poder aplicar na questão. Certo? Observe que ele fala também das diagonais. Observe aqui, ó, as diagonais AC e AB. Ou seja, as diagonais nada mais que nada menos que também são segmentos. Observa aqui, ó. Tem uma diagonal DB e tem uma diagonal, tá aqui, ó, AC. Só que elas são os segmentos que estão dentro do polígono. Tudo bem assim? E por último, o último elemento que vamos observar serão os ângulos. Ângulos internos. Então, eu vou ter os ângulos A, os ângulos B, C e D. Então, às vezes, acontece da CESP trazer uma questão assim, ó. Eu vou desenhar aqui um triângulo. Aqui o ponto A, B, C. Aí a CESP diz, observe o triângulo ABC reto no ponto A. Então, quando ele diz o triângulo ABC reto no ponto A, é que aqui no ponto A, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, essas informações é importantíssimo, porque quando você pega a questão de geometria, você, quando ele estiver falando de segmento AB, de ponto A, de vértice C, de diagonal, você já vai estar por dentro de todas essas informações. Não vai ficar perdido na questão, gastando tempo. Eita, BC, quem é BC? O que é BC? O que é ABC? Entendeu? Isso é muito importante. São detalhes básicos que faz grande diferença na hora da solução de uma prova. Tudo bem assim, pessoal? E agora vamos para a apresentação de cálculo da área das principais formas geométricas. Que quais são elas? O retângulo, que se você observar, o retângulo ele é uma forma poligonal quadrangular, porque possui 4 lados. E a área dele, que nada mais, nada menos, a área é a medida da superfície. Então, isso que eu pintei de roxo, eu posso chamar de área. No caso do retângulo, nada mais, nada menos que será a multiplicação da sua base vezes a sua altura. Então, imagine que eu tenho aqui, esse retângulo que está aqui desenhado, fosse um terreno, e esse terreno tivesse 10 metros de largura e 5 de comprimento. Qual seria a área desse terreno? Esse terreno tem uma forma de retângulo, e a área do retângulo é base vezes altura, porque a gente está vendo ele assim em pé, mas se a gente olhar na folha de papel, vai ser base vezes largura vezes comprimento, que é o mesmo resultado. No caso, seria 10 vezes 5, 10 vezes 5 corresponde a 50. 50 o quê? Metros quadrados. Ok, pessoal? Quadrado. O cálculo da área do quadrado, ela se dá muito parecida com a do retângulo. Retângulo, também, como assim um quadrado, é uma forma geométrica quadrangular, que possui 4 lados. Mas só que a grande característica do quadrado é que ele possui todos os seus lados iguais, diferentemente do retângulo. Então, para calcular a área do quadrado, eu vou também usar a mesma ideia. Largura vezes comprimento, mas só que a largura e o comprimento são iguais. Então, eu posso usar L ao quadrado, onde L representa o lado. Certo? Então, se aqui eu tenho um triângulo, um quadrado, 5 metros de lado, a área desse quadrado vai ser 5 ao quadrado ou simplesmente 25. Ou seja, 5 vezes 5. Tudo bem? Essas áreas, professor, é importante eu ter decorado sim. Essas áreas, você tem que ter todas essas áreas memorizadas. E a área do triângulo? Observe que a área do triângulo ela muda um pouco, mas não muito. O triângulo é uma forma geométrica que, se você observar, é como se eu pegasse um quadrado e dividisse o quadrado aonde? Exatamente no meio, ou quadrado ou retângulo. E com isso eu fico com 2 triângulos. Logo, a área do triângulo se dá pela a fórmula base vezes altura dividido por 2. Então, vou pegar a base do triângulo, multiplicar por sua altura, e o resultado dessa multiplicação eu tenho que dividir por 2. Com isso, eu chego na área do triângulo. Próxima área, a área do paralelogramo. A área do paralelogramo é como se fosse um retângulo inclinado, um retângulo deitado. E a forma de cálculo dele será idêntica, base vezes altura. Somente você vai pegar a base e multiplicar pela altura. Que se você vai ter que ter muito cuidado, porque no paralelogramo, a altura dele não é essa parte que está de verde. A altura dele será essa parte aqui que eu vou tracejar de preto. Ó. Certo? Então tem que ter muito cuidado na hora de identificar a altura no paralelogramo. E em seguida nós temos a área do trapézio. A área do trapézio
vai ser dado pela base maior. Quem é a base menor? Estou destacando a base maior. Estou destacando aqui agora, ó. Mais a base menor. Estou destacando aqui agora. Vezes a sua altura, que eu vou destacar aqui agora, ó. Da mesma forma do paralelogramo, a altura do trapézio não vai ser o seu lado aqui, tá? A altura do trapézio vai ser essa distância aqui, ó. Tudo bem? Deixa eu pegar outra cor aqui para ficar mais visível. A altura será essa parte aqui. Veja que ela é completamente diferente do lado. Ok? Consequentemente, eu vou multiplicar pela altura e dividir por 2. Só que, observe que a fórmula, a soma da base maior mais a base menor está entre parênteses. Então, eu tenho que fazer primeiro a soma. O resultado da soma eu multiplico pela altura e, em seguida, divido por 2. Tudo bem assim, pessoal? E agora vamos fazer a aplicação do que a gente viu na solução de questões CESP. Temos aqui a questão do ano 2018 que mostra o seguinte, ó. Um triângulo ABC mostrado a seguir está inscrito num retângulo, ou seja, está dentro de um retângulo incompleto, de lados pontilhados. As medidas dos lados do retângulo podem ser observadas na figura seguinte. Então, observe que o retângulo ele tem 4 centímetros de base e 6 centímetros de altura. E ele prossegue. O valor da área do triângulo ABC, aí olhe a nomenclatura lá, o triângulo ABC, tá aqui ó, o triângulo ABC, apresentado anteriormente, é igual a... Aí eu vou ter que calcular a área do triângulo. Eita, beleza, a área do triângulo é base vezes altura. Eita, mas quanto é essa base aqui? A questão não deu. A altura do triângulo, muito menos. E como é que eu vou calcular essa área? Aí lembre-se daquilo que eu sempre falo. Geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, enfim, qualquer tipo de geometria, não basta saber só fazer os cálculos, não basta saber só as fórmulas. Você tem que enxergar na questão coisas que comumente a gente não observa, certo? Como é uma forma que eu poderia encontrar a área desse triângulo? Eu poderia calcular a área do retângulo completo e subtrair essas demais partes, ó. Subtrair a área desse triângulo, subtrair a área desse outro e subtrair a área do terceiro triângulo. Quando eu fizer essa subtração, só vai sobrar a área do triângulo pintado de cinza. Então vamos aos cálculos. A área do retângulo vai ser base vezes altura. Base vezes altura, que é 6 centímetros. 4 vezes 6 é 24. 24 o que? Centímetros ao quadrado. Ok, desse valor eu tenho que retirar as demais áreas. Vamos começar pelo esse triângulo aqui de baixo. Ó. Tenho que retirar a área dele. Se você observar, a base dele é 4 e a altura é 4. Ou seja, a área desse triângulo que eu vou chamar de A1 vai ser 4 vezes 4 dividido por 2. Logo, 4 vezes 4 é 16. 16 dividido por 2 será igual a 8. Então, vou ter que subtrair aqui, ó, de 24, 8. Vamos anotar aqui. 8. Em seguida, eu vou calcular a área desse outro triângulo aqui. Vou fazer a mesma parte, ó. Base vezes altura dividido por 2. Eu vou chamar a área desse triângulo de A2. Base vezes altura dividido por 2. Observe que eu posso fazer o cancelamento aqui do 2. Só vai sobrar quem? O 6. Vamos anotando aqui. E por fim eu vou calcular a área do triângulo vermelho aqui, ó, que vai ser base vezes altura. Aí você olha, poxa, a questão não deu base vezes altura. Mas se você olhar esse segmento que eu estou pintando aqui, ele vai ser a diferença de 4 menos 2. 4 menos 2 vai ser 2. 2 o que? Centímetros. Porque se você observar, ó, aqui mede 4, esse pedacinho aqui mede 2, automaticamente esse outro tem que medir 2. A mesma ideia vamos aplicar para esse outro lado. Ó. Aqui mede 4, esse todo segmento aqui vai medir 6, automaticamente 6 menos 4 vai sobrar quanto? 2. Então, a área 3 do terceiro triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Cancelo 2, a área vai ser quanto? 2. Vou somar aqui, ó. 8 mais 2 é 10, mais 6, 16. Então, todas essas áreas aqui que eu estou pintando correspondem a 16 centímetros ao quadrado. Consequentemente, eu vou ter que subtrair da minha área retangular. Não posso fazer 4 menos 6, tem que fazer 6 para 14. 6 para 14 é 8. Fica 8 e o próximo número vira um 2. 2 menos 2 é 0. Consequentemente, a área será igual a 8 centímetros. A área da parte achurada. Tudo bem assim, pessoal?
Próxima questão. Na próxima questão, nós temos o seguinte. A área de um terreno retangular é igual a 840 metros quadrados. Então, está aqui, ó, o terreno retangular. A área dele é de 840 metros quadrados. Isso significa o quê? Que quando eu pegar a base e multiplicar pela altura, o resultado vai ser 840. E um dos seus lados mede 24. Então, vamos dizer que esse lado aqui seja 24. Certo? Então, o perímetro desse retângulo é igual a... Então, perceba que ele quer saber o perímetro, e perímetro nada mais, nada menos que a soma de todos os lados. Logo, quando eu fizer base vezes altura, isso aqui terá que ser igual a quanto? 840. Logo, a base vai ser 840 dividido para quanto? 24. 840 dividido para 24, eu vou pensar em um número que eu multiplico 24, chegará perto de 84. Vamos testar o 3, né? 3 vezes 4 é 12, fica 2 vai 1. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Se eu colocar 24 aqui, vai passar, né? Isso, então vai ser 3, que vai dar 72. Vamos fazer a subtração. 4 menos 2 é 2. 8 menos 7 é 1. Eu baixo o 0. Qual número eu multiplico 24? Chega perto de 120. Vamos testar o 5. 5 vezes 4 é 20, vai 2. 5 vezes 2 é 10, mais 2, 12. Então, eu tenho que o resultado da minha divisão é igual a 35. Logo, eu posso afirmar que B mede 35. Mas a questão não quer saber o valor de B, a questão quer saber qual é o perímetro. E o perímetro será a soma de todos os lados. Aqui em cima vai medir 35 e aqui ao lado vai medir 24. Então, eu vou somar 24 mais 35 mais 35. 24 mais 24 vai dar 48. 35 mais 35 vai dar 70. 8, 4 mais 7, 11. Ou seja, 118 metros. Tudo bem assim, pessoal? Próxima questão. Observe que foi uma questão que logo de cara aparece um trapézio. E ele diz o seguinte, ó. Com base na figura acima, em que os comprimentos indicados estão expressos em centímetros, julgue o seguinte item. A área total achurada, ou seja, a área total pintada, que seria essa aqui, mais essa outra, é inferior a 28 centímetros ao quadrado. Então, observe que eu tenho que calcular a área do triângulo. A área do triângulo é quem? Base vezes altura. A altura do triângulo temos. E a base do triângulo, quanto será? Se você observar todo esse comprimento aqui, ele vai medir quanto? 18. O comprimento de cima, ele vai medir quanto? Observe que já está expresso aqui na questão. Ó. Ele vai medir 12. Logo, quando eu fizer 18 menos 12, só vai sobrar esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho. 18 menos 12 corresponde a 6. Consequentemente, aqui mede 3 e desse outro lado também mede 3. Concorda? Consequentemente, será base vezes altura dividido por 2. 3 vezes 10 é 30. 30 dividido por 2 é 15. Mas lembre-se que eu tenho que multiplicar por 2 porque são dois triângulos. Logo, as duas áreas será 30 centímetros ao quadrado. E a questão está dizendo, é inferior a 28? Errado. É superior a 28 centímetros. Tudo bem assim, pessoal? Então, observe que aqui fizemos a aplicação do básico do cálculo das áreas das figuras planas. Aí você se pergunta, só tem essa, professor? Não. Nós temos o cálculo da área do triângulo equilátero, o cálculo da área do pentágono, do hexágono e assim sucessivamente. Mas essas são as elementares, as mais básicas de todas, que você não pode ir para a prova sem saber delas. Tudo bem? Ao decorrer do nosso curso, ao decorrer das nossas aulas, nós vamos apresentando mais cálculo de área e trazendo mais questões da banca CESP. Tudo bem? Então encerramos a nossa aula aqui. Não esquece de curtir o nosso vídeo, de fazer teu comentário e compartilhar com um amigo. Tudo bem assim? E nos vemos na nossa próxima aula. Valeu!